Atos, capítulo 20, 17 a 38, viajando com o apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. Nós acompanhamos a semana passada que Paulo, depois daquele tumulto, que teve na cidade de Éfeso, vendo aqui, ele viaja para Macedônia, Ele vai lá para Macedônia. Aqui é a Macedônia, região da Macedônia. Depois ele vai para a região da Grécia, aqui embaixo, onde está Corinto. E ele retorna, chega à cidade de Troade aqui novamente. De Troade ele vai para essa cidade aqui, chamada Assos. Depois ele vai para Mitilene. E de Mitilene, Paulo vai então agora para Mileto. Nós vamos prosseguir a viagem com Paulo a partir da cidade agora de Mileto. Na verdade, um discurso aqui fenomenal, Fantástico discurso de Paulo a líderes da igreja. Tá bom? Aqui em Mileto, Paulo, olha que interessante, Ele lembra que ele não quis passar em Éfeso dessa vez. Mas aqui em Mileto, ele convoca, ele pede para chamar os líderes da igreja de Éfeso para se reunir com ele em Mileto, para que aqui em Mileto ele fizesse uma despedida um pouco mais prolongada, com várias orientações e um discurso que ele faz, na verdade, à liderança da igreja da cidade de Éfeso. Irmãos que ele tinha discipulado, que ele tinha estado com ele durante aqueles 3 anos que ele ficou ali na cidade de Éfeso. Tá bom? A gente vai ver isso agora, a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. Mas antes, ideia central aqui dessa passagem que a gente vai ver. Então, olha, como eu disse, em Mileto, Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo faz uma retrospectiva de sua missão, de como a realizou com integridade. Declarou tanto a judeus como a gregos que eles precisavam voltar-se para Deus com arrependimento e ter fé no Senhor Jesus. Essa sempre foi a centralidade do ministério de Paulo, que a gente tem visto em todas as suas pregações, tá certo? Um contexto aqui desse texto também, Lucas, ele resume aqui o ministério de Paulo em um discurso de despedida, um discurso repleto de coração, repleto de emoção. O único discurso, olha que interessante, esse que nós vamos ler é o único discurso de Paulo registrado, não quer dizer que ele não fez outros na vida dele, mas o único discurso que Lucas registra em Atos, que foi um discurso voltado para cristãos. Tá? Então, ele é óbvio que ele fortaleceu, ele pregava para os cristãos, mas Lucas registra que um longo discurso feito para a liderança da igreja. E é significativo, como a gente vai ver. Ao refletir sobre seu ministério, o discurso de Paulo fornece, olha que interessante, um modelo para o ministério do evangelho. Então, alguns padrões, alguns princípios que Paulo vai colocar quando ele está refletindo sobre o seu ministério, conversando com aquela liderança, isso cria para a gente um modelo, alguns paradigmas, princípios para todos aqueles que vão trabalhar no Evangelho, que vão trabalhar no ministério do Evangelho, em qualquer sentido, proclamando a palavra de Deus, ensinando, e assim por diante. O apóstolo também mostra sua disposição em suportar os sofrimentos. Isso é algo importante, como a gente vai ver, e temos falado aqui algumas vezes. Então, versículo 17 do capítulo 20. Olha lá, da cidade de Mileto, como a gente viu aqui, ele está aqui então, nessa cidade chamada Mileto. Então, desta cidade, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso. De Mileto a Éfeso, gente, tem mais ou menos, inclusive nos dias atuais, em um trajeto de rodovia que existe hoje, de Éfeso à cidade de Mileto, mais ou menos 70 quilômetros, tá bom? Então, ele está em Mileto, uma cidade que fica mais ou menos a distância de 70 quilômetros de Éfeso.
E lá em Mileto ele envia uma mensagem para Éfeso, ele envia uma mensagem para a igreja de Éfeso, para a liderança de Éfeso. E olha o que ele fala. Ele pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele em Éfeso, ou perdão, em Mileto. Ele lembra que ele não quis ir para Éfeso. Ele tinha as suas justificativas ali. Mas ali em Mileto, ele faz uma convocação da liderança de Éfeso para se reunir com ele em Mileto, para que ele faça esse discurso que a gente vai ler hoje aqui. Só algumas observações. Presbítero, gente, né? Em alguns momentos aqui a gente vai ver, tanto presbítero como bispo são tratados como o mesmo tipo de liderança na igreja, tá certo? Então, a palavra presbítero em si, o significado original, raiz dela, vamos dizer assim, do grego, é ancião. Então, peça, né, às pessoas que estão em posição ali de maturidade espiritual, que estão à frente da igreja. Esses presbíteros, eles eram também bispos. A palavra bispo significa supervisor ou superintendente. E eles também pastoreavam a igreja, como nós vamos ver no próprio texto. Tá? Então, essas funções elas se confundem na figura do presbítero, bispo e pastor na igreja primitiva. Tá certo? Isso é interessante a gente notar. Então, vamos lá, voltando. Ele convoca, então, os presbíteros da igreja para se encontrar com ele em Mileto. Quando esses presbíteros chegaram, Paulo, então, ele inicia a sua fala, ele inicia o seu discurso. Vamos lá. E ele fala para eles assim: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. Ele começa falando: olha, vocês me conhecem, vocês sabem o meu comportamento, vocês sabem as minhas motivações, intenções, desde os primeiros dias que eu entrei na região que vocês moram, vocês me conhecem. Então, Paulo está falando, né, de como ele era conhecido, e aqui ele já está falando também da integridade dele como apóstolo, da verdade, né, e outras coisas que ele vai, inclusive, colocar aqui. E ele continua dizendo o seguinte, ó: então vocês sabem, vocês conhecem como eu me conduzi, como eu me portei entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Então ele conta: olha, vocês me conhecem, sabem o meu comportamento desde o início, sabem que eu tenho servido ao Senhor no meio de vocês com humildade, com lágrimas, né, prantos, provações, que me vieram por causa aqueles judeus, né, que queriam perseguir Paulo. Eles não só criam, né, no Evangelho, mas eles queriam a mais do que não só crer. Eles queriam destruir, eles queriam barrar a Paulo, eles queriam acabar, né, com a propagação daquela mensagem. E eles se formaram um grupo tão hostil que eles fizeram o que Paulo chama aqui de ciladas, armadilhas contra Paulo. Tá certo? Deixa eu ver algum destaque aqui que eu coloquei. O fato de Paulo mandar chamar os presbíteros da igreja de Éfeso a Mileto mostra que seu discurso, esse que ele vai fazer, que ele já iniciou, que a gente está lendo, é voltado especificamente para os líderes da igreja. Então, esse discurso não é só para os cristãos, mas ele é para a liderança da igreja. A tradução servir ao Senhor pode ser interpretada, né, como a afirmação de que ele cumpriu os deveres de um escravo. Lembra que Paulo se considera, se a gente for ler lá em Romanos 1:1, escravo, doulos de Cristo. Seu serviço é mais do que um trabalho voluntário ou um trabalho de um período, né? Não, Paulo se vê como pertencente a Cristo. Cristo agora é dono dele. Ele pertence a Cristo e ele não tem outra escolha a não ser cumprir o seu
ministério. É assim que Paulo se vê. Como devemos nos ver assim, né? Como pertencentes a Cristo. Jesus Cristo sendo o nosso dono. Não temos escolha a não ser prestar serviço a Ele e cumprir a missão que Ele nos deu como igreja. Então, não lhe cabe ter expectativa de qualquer recompensa especial por sua obediência, né? Então, gente, isso aqui é uma coisa importantíssima, né? Nós temos que trabalhar isso no nosso coração, porque às vezes a gente faz as coisas para Deus na igreja e a gente cria uma expectativa de ser reconhecido pelos homens. A gente cria uma expectativa de ter uma recompensa especial, de honra e de glória humana, porque nós estamos executando um ótimo trabalho. Mas o ótimo trabalho que a gente executa não é para Deus? Então é dele que vem a recompensa, independente das pessoas reconhecerem ou não. Esse é o grande segredo, né, para muitas vezes nós não nos frustrarmos como comunidade, como líderes na igreja. Fazemos as coisas prioritariamente ao nosso Senhor, ao nosso dono. Se há reconhecimento ou não, né, tudo bem, isso aí é secundário. Mas a prioridade é: eu estou fazendo sem esperar nada, porque eu sou escravo de Cristo. Ele é meu dono, ele é meu Senhor. Eu pertenço a ele, não tem como eu não fazer o que ele quer de mim, que é trabalhar para ele, construir a igreja que eu faço parte, a comunidade, né? Colaborar com o crescimento dessa família que agora eu faço parte, essa família da fé. Então, isso é importante, né, que a gente tem que entender aí. Então vamos voltar aqui no versículo 20. E ele continua tudo em vermelho aqui, é o discurso, tá bom? Tudo até lá embaixo, olha lá, é o discurso de Paulo. E ele continua: presbíteros, líderes, vocês sabem que eu jamais deixei de anunciar a vocês, né, o que fosse proveitoso. Eu não fiquei perdendo tempo aí para ficar enchendo linguiça, como você diz, e falando coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tudo que eu falei para vocês tem proveito para a fé. Tira-se proveito para o crescimento do reino, para a missão, para o compromisso com Cristo. Então, o que eu anunciei para vocês sempre foi proveitoso. Eu nunca deixei de anunciar, né? Anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Então, aqui Paulo está mostrando que ele se empenhou para que o evangelho, para que a palavra de Deus fosse conhecida desses irmãos de Éfeso constantemente, na casa deles, nos lugares públicos, né? Na escola de Tirano, como a gente viu. Então, em todos os lugares onde ele reunia e essas pessoas se reuniam com ele, ele estava fazendo o quê? Ensinando a palavra de Deus, ensinando a respeito do reino de Deus, discipulando, fazendo essas pessoas crescer no conhecimento de Cristo, né? E olha lá o que mais? Testemunhando. Ele dá testemunho, a palavra testemunhando aqui no original grego é um testemunho solene realmente, um testemunho verídico, né, formal. Então ele dá um testemunho solene tanto a judeus como a gregos, que é o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só a centralidade da palavra, do ensino de Paulo a essas pessoas. Ele está falando: eu me comportei bem entre vocês, eu servi ao Senhor com humildade, lágrima, provação, suportei a perseguição para estar aí entre vocês, ensinando o que era proveitoso, ensinando a vocês publicamente de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele junta, né? Senhor Jesus Cristo. O próprio nome aqui de Jesus, o próprio título aqui estendido, é a explicação de todo o Evangelho. Ele é o Senhor Kyrios, que é o supremo soberano de todos. Ele é o homem Jesus, o verbo encarnado, e ele é o Cristo ungido de Deus, que é o supremo rei, supremo sacerdote, profeta, que veio reconciliar a humanidade com Deus. Então, no próprio nome de Jesus, nós temos todo o Evangelho. Ele é o Senhor,
o Verbo encarnado Jesus, e ele é ungido de Deus, Senhor Jesus Cristo. Então Paulo não se cansou ali de testemunhar a qualquer um, judeu, grego, para que essas pessoas se arrependessem e voltassem para a fé no Senhor Jesus, que é o Cristo. Ao longo do relato, Paulo falou publicamente no centro de cidades. Ele falou em escolas, como eu já citei, escola de Tirano. Ele falou em residências de governadores. A mensagem que ele pregava permaneceu, gente, sempre inalterada. Paulo não mudava a pregação, que era: se arrependam e se convertam a Jesus, que é o Cristo, e que ele seja o Senhor da sua vida a partir de hoje. Ele não mudava. Podia ser judeu, podia ser grego, podia ser escravo, podia ser governador. Paulo sempre pregava a mensagem do evangelho, a verdade que pode salvar a pessoa, né? Olha lá, independente do local ou do público, ele sempre pregava, então, uma mensagem que ele não ficava alterando, era o evangelho. Precisam converter-se a Deus com arrependimento e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Essa é a mensagem, esse é o centro, então, da mensagem de Paulo a qualquer um. Importantes na sociedade, não importante, governador, escravo, judeu, grego, não interessava. Todos precisam se arrepender, todos precisam crer no Cristo, crer na pessoa e na obra de Jesus, que é o Cristo e que é o Senhor de todo o universo e da nossa vida, né? E agora, ele diz, impelido, né? Impelido, né? Aquela, quando alguém te empurra, ó, vai, né? Alguém te impele a fazer alguma coisa que você não estava tanto querendo. O Espírito Santo, ele nos impele, e ele impeliu, né? Ele impulsionou Paulo. E olha o que ele fala, e agora, impulsionado, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém. Lembra que Paulo queria ir para Jerusalém? Por isso que ele não queria ir para Éfeso e demorar tanto tempo. Então ele sai de Éfeso, encontra a liderança de Éfeso em Mileto, porque senão o pessoal ia segurar ele na cidade lá, né? E é interessante que os irmãos, aqui eu preciso fazer um adendo, porque a nossa sociedade brasileira é tão melindrosa, né? Imagine o pastor de uma igreja. Imagine, vamos lá, vamos supor, né, que o pastor Rodrigo aí, do Ministério Fonte de Vida, eu fosse para a região, saísse aqui da Praia Grande, fosse para a região, passasse em Araçatuba e não passasse em Penápolis para visitar a igreja. Imagine um monte de irmão, né? Olha, o pastor nem tem consideração pela igreja, né? Nós vemos, gente, que essas coisas não passam na cabeça dos irmãos, ou pelo menos a gente não vê problema com isso. Paulo simplesmente entende que ele não tem que passar na igreja que ele pastoreou por questões do espírito. E aí os presbíteros não ficaram assim, não, eu não vou lá em Mileto, Paulo, se quiser que ele venha aqui na nossa cidade. Meu irmão, de bom grado, todos os presbíteros da igreja de Éfeso percorreram 70 quilômetros para se reunir com Paulo em Mileto. E lembra que 70 quilômetros, na época, andando. Lembra que eles não tinham carros para ficar rapidinho, né? 70 km, 1h20 ali, 1h30, você está num lugar ali andando tranquilo, lá de carro. Não, eram viagens mais longas. E eles foram e não reclamaram, não, Paulo não passou na minha igreja. Olha, Paulo nem considerou, ficou 3 anos aqui, ele não ama a gente mais. Gente, esses são melindres tão insuportáveis que nós, cristãos, nós temos que parar com essas coisas. Nós temos que parar com essas coisas que são meninices, que são criancices nossas, né? Para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça. E a gente deve entender que o nosso foco é obedecer ao Espírito Santo, é obedecer à palavra de Deus, né? É amar um ao outro, é suportar um ao outro, é caminhar junto para edificar o reino de Deus. Tudo isso a gente vê nessa dinâmica, né, da igreja com Paulo aqui, dos líderes, que é muito interessante a gente notar. Então ele fala o seguinte, vocês lembram que eu impelido, eu vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer. Ó, eu vou para Jerusalém, mas eu não sei o que vai ser de mim lá em Jerusalém. Eu só sei uma coisa. Gente, olha o que Paulo fala.
eu só sei uma coisa, exceto, quer dizer, né? Eu só sei disso. Eu não sei nada que vai acontecer em Jerusalém, exceto. Isso eu sei. Tirando uma coisinha aqui, eu sei. O que ele sabia? Que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, me dá certeza que eu vou ser preso e vou ter que sofrer. Gente, a única certeza que Paulo tinha era que ele podia ser preso e que ele ia sofrer. Você já pensou se Deus fala isso para você e para mim? Olha, meu irmão, vai pregar o evangelho em tal cidade, no bairro, né? Em outra nação. E a única certeza que eu te dou é que você vai ser preso pelo evangelho e você vai apanhar por causa do evangelho, você vai ser torturado por causa do evangelho, você vai ser perseguido. É a única certeza que eu te dou. Hã? Você percebe como nosso conceito de servir a Deus é algumas vezes bastante, ou algumas não, bastante equivocado? Porque a gente acha na nossa cabeça de igreja brasileira que se eu vou pregar o evangelho em outro lugar, Deus não vai deixar ninguém me prender. Deus não vai deixar eu sofrer lá porque eu estou pregando o evangelho, não é? Meu irmão, a única certeza que Paulo tinha é que ele ia sofrer por causa do evangelho. E aqui é óbvio que eu não estou falando de qualquer sofrimento. Paulo sofria por causa do evangelho. Perseguia-se, né, a vida de Paulo por causa daquilo que ele pregava. Esse tipo de sofrimento que ele falou, olha, o Espírito Santo falou para ele, Paulo, o negócio é o seguinte, a única certeza que você tem que ter é o seguinte, se prepara. Porque você vai ter prisões, sofrimentos estão à sua espera. É a convicção que você tem que ter. Então, gente, essa é a vida de compromisso com o Evangelho. Que, né, nós precisamos refletir, não precisamos? Que tipo de fé, que tipo de compromisso nós temos com Deus, né? O que a gente acaba murmurando com Deus nas coisas do nosso dia a dia. Eu sei que a gente passa, né, momentos difíceis, essa vida traz pra gente sofrimentos que não é nem o sofrimento por causa do evangelho, são aflições do mundo, né, da vida, mas como a gente lida com isso? Como o Paulo, né, como Paulo, um homem como nós, conseguiu lidar dessa forma tão intensa e com tanta fé e tanta entrega ao Evangelho e a Cristo. Isso é um exemplo que a gente precisa tomar para a gente, meditar, né, refletir e falar, Deus, me ajuda na nossa fraqueza, né? Me ajuda na minha fraqueza de fé, de compromisso com Cristo. Né? E me ajuda a entender que a minha vida não me pertence, né? Que eu sou escravo de Cristo e que eu tenho que viver para Ele, servindo. Como que a gente vive para Ele? Servindo os outros como? Pregando o Evangelho, cuidando das pessoas, né? No sentido do cuidado pastoral, do cuidado da edificação da pessoa, né? Então, vamos lá. E ele continua, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Como que assim? Tudo bem se eu passar por prisão, sofrimento, porque a minha vida não é preciosa para mim mesmo. Desde que eu complete a minha carreira, desde que eu complete o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Não importa se eu vou sofrer, passar por prisões, desde que eu complete o serviço que eu recebi do Senhor Jesus de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Desde que eu conclua a minha missão de ir em todos os lugares e a todas as pessoas que eu tenho chamado de anunciar o evangelho da graça de Deus. Desde que eu complete essa minha carreira, essa minha corrida, o curso da minha vida que Ele programou para mim, desde que eu complete, não tem problema. As outras coisas não são preciosas para mim. O que é precioso para mim é completar o meu serviço ao meu Senhor e ao meu Cristo. É comovente, não é? É um discurso que eu, né, pessoalmente, a gente lendo junto aqui, emocionante, né? Emocionante
significativo, profundo, né, do coração de Paulo sendo exposto em palavras àqueles líderes que ele amava, que ele tinha discipulado aquelas pessoas. E que hoje eram pessoas que estavam supervisionando a igreja de Éfeso, pastoreando o rebanho de Éfeso, né, que tinha sido levantado ali. Paulo muda para projeções futuras do seu ministério. Encontra-se debaixo da compulsão, né, do impelir do Espírito, uma lembrança de que o Espírito é quem está no controle da história, sempre. Compelido traduz um termo grego que também pode significar preso. Olha que interessante. Por ironia, o homem que desejava prender os cristãos em cadeias, lembra que Paulo era o perseguidor, né? Que queria prender a igreja lá no início, antes da sua conversão? Agora, ele próprio, preso pelo Espírito à missão. O Espírito Santo aprisionou o coração e a vida de Paulo à sua missão. Ele não tem... É difícil a gente falar, porque a gente fala de livre-arbítrio, mas ele se considera, é como se assim, eu não tenho escolha, eu estou escravo da missão de anunciar o evangelho da libertação. E ele será preso em cadeias por fazer isso. Então ele queria prender, mas ele se tornou escravo do evangelho e por causa do evangelho será preso em prisão de verdade ali, né? Preso por causa do evangelho. Essa compulsão divina explica por quê ou por que ele desconsidera as advertências de seus apoiadores para que desista dos planos de ir a Jerusalém por causa dos riscos envolvidos. Teve gente que falou, Paulo, é muito perigoso você ir para Jerusalém. E ele fala, não tem problema. O Espírito Santo já me falou que eu vou passar uns bocados lá, mas é para eu ir. Eu não vou fugir, eu vou porque eu tenho que ir. Eu tenho que cumprir a minha carreira. Eu tenho que cumprir o meu ministério. E o meu ministério passa por Jerusalém. Olha só, né? A clareza que Paulo tinha, a sua vocação, da sua missão. Ele ter certeza de que precisa ir, mas não tem certeza do que exatamente acontecerá. Sabe apenas que resultará em dificuldades e prisões. Aceita o que Deus tem reservado para ele, seja o que for. Durante a maior parte do restante da narrativa do livro de Atos, Paulo vai continuar, né, a realizar a tarefa que ele tem de testemunhar a boa notícia da graça de Deus, como prisioneiro de Cristo, como doulos, escravo de Cristo que ele é. E que devemos ser também, né? E ele continua o discurso dele, gente. Mais ainda, olha lá. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Eu vou embora. Eu sei que vocês não vão me ver mais agora, né? Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos vocês aí, de todo mundo que me ouviu. Ó, o negócio é o seguinte, fique claro que Deus não vai cobrar mais, o sangue é a vida, né? Deus não vai cobrar mais a vida de vocês, de mim. Eu estou limpo do encargo de ser cobrado por Deus da vida de vocês. Por quê? Porque ele ensinou o evangelho a eles. Porque ele se empenhou a testemunhar a respeito do evangelho, da graça de Deus, como a gente está lendo. Porque ele fala lá, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Outros haviam profetizado por meio do Espírito Santo a respeito dos riscos que esperavam Paulo lá em Jerusalém. Agora ele próprio profetiza que seu futuro está repleto de perigo. A proclamação do evangelho é um dever, gente, arriscado para Paulo, né? E para muitos nos nossos dias, em muitos lugares ainda no mundo aí. E, no entanto, ele nunca titubeou, né? Ele nunca hesitou em pregar. Sempre estava pronto a anunciar mesmo e apesar dos riscos. O verbo grego traduzido por hesitar também pode significar que ele não recuou ou ele não se calou. O apóstolo não procura agradar pessoas,
né? Lisonjeá-las com palavras, né? Bajular aquelas pessoas. Paulo não faz isso. Ele não bajula a igreja, ele não bajula os líderes e nem, obviamente, nem hostil e bruto, nem sem educação com ninguém, né? Mas o que ele está falando aqui é que ele não deixa de falar a verdade. Ele não deixa de falar o pecado que as pessoas precisam se arrepender. Paulo não deixa de falar o que deve ser falado e principalmente em quem eles devem crer e a forma que eles devem crer. Então, Paulo não falava as coisas, né, para agradar pessoas, lisonjeá-las com sua pregação ou lhes dizer o que imagina que deve ouvir. O evangelho exige arrependimento. E Paulo não se esquiva de confrontar as pessoas com a verdade, olha lá, desagradável verdade de seu pecado e da expectativa incontestável do juízo de Deus. Então Paulo não deixa de falar a verdade. Olha, se vocês não se arrependerem, não crerem em Cristo e deixar o Espírito Santo mudar a vida de vocês, né? Vocês vão prestar contas do pecado de vocês e do juízo de Deus, que é incontestável. Não adianta, vocês não gostam de ouvir isso, mas essa é a verdade. Então, a nossa sociedade também não gosta de ouvir isso mais, né? Isso que se você está fazendo é pecado diante de Deus, desagrada a Deus, te torna condenável diante da justiça de Deus. E se você não se arrepender, você vai prestar conta diante do juízo que é incontestável de Deus. Você vai responder isso a Deus. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas esta é a verdade. E o Evangelho da Graça traz a verdade para nós de quem nós somos diante de Deus, pecadores. E que temos que reconhecer isso e nos arrepender e clamar pela salvação que é ofertada por Cristo na sua obra e na sua pessoa. Tá certo? Então, Paulo em nenhum momento, né, negociava a mensagem do Evangelho, né? A essência toda do Evangelho. E ele continua, cuidem de vocês mesmos. Olha que interessante, não é? Ele fala para os líderes da igreja, presbíteros. Lembra que, vamos voltar aqui, ele está falando com quem? Com os presbíteros. Preste atenção agora, o que vai acontecer. Olha lá. Presbíteros, cuidem de vocês mesmos. Então, presbíteros, cuidem de vocês mesmos. Cuidem da vida de vocês espiritual. Cuidem da vida de vocês com Deus. Cuidem da vida de vocês, né, social, testemunho cristão, a vida de vocês de casamento, de família. Cuidem da vida de vocês. Para que vocês continuem sendo um exemplo, continuem sendo os presbíteros que devem exercer ali um tipo de exemplo cristão diante da comunidade que vocês estão liderando, supervisionando. Então, cuidem de vocês mesmos. Gente, uma pessoa para ser presbítero na época, e diácono também, eram exigências que para a gente, né, algumas são altas. A gente, poxa vida, será que a gente vai encontrar alguém, né? Então a gente tem que buscar, nós que somos líderes e as pessoas que Deus chama para estar à frente, de pessoas cuidando, pastoreando, ensinando a respeito do reino de Deus, nós temos que buscar, então, né, nos enquadrar num tipo de vida cristã que possa ser uma referência boa para as pessoas. E a gente vê isso, eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, olha o que ele fala aqui, ó. Qualificações dos bispos, lembra que bispo e presbítero aqui eu não estou fazendo distinção, a gente vai ver, e dos diáconos. Ele fala assim, ó, fiel é a palavra, se alguém deseja ser um presbítero na igreja, vamos colocar a palavra em português aqui, ser um supervisor, traduzida, não em português, mas traduzida aqui melhor, se alguém deseja ser um líder, um supervisor da obra de Deus, cuidar de pessoas e pastorear pessoas, excelente obra você está desejando, almeja. É necessário, pois, que o bispo seja... Olha, começou aqui, começa a ficar difícil, né? Você não pode ter coisas que podem ser repreendidas na questão da vida cristã. E ele fala assim, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher,
moderado, sensato, olha as qualidades, né? Modesto, hospitaleiro. Ah, você quer ser líder na igreja? Você tem que saber receber gente na sua casa. Você tem que estar apto para ensinar. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que conhecer a Escritura. Você tem que estar apto a ensinar a Escritura. Você não pode ficar aí com uma vida, né, desregrada, dada ao vinho, não dado ao vinho. Uma pessoa violenta não podia ser presbítero da igreja, nem violento, porém seja cordial, né? Inimigo de conflito, gente que quer ficar discutindo, tendo conflito com todo mundo, não podia ser presbítero na igreja. Gente que é avarenta, né? E o presbítero tinha que governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Né? E aí você vê algo difícil, não é? Nos nossos dias, principalmente criar filho, não está fácil, né? Ele fala assim: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não podia ser novo convertido. Por isso a palavra também ancião, né? Que dá o sentido não só de idade, mas no sentido de uma maturidade da fé, que a igreja reconheça que ele é uma pessoa que está há algum tempo caminhando e ele pode então ajudar outros a caminhar com Cristo. Então ele é um ancião no sentido da fé. Hoje a gente usa essa palavra assim, não precisa necessariamente ser um ancião de idade cronológica, né? Então, por exemplo, tem alguns jovens que estão muito mais tempo no evangelho e têm uma maturidade cristã mais do que outros, pessoas de idade que estão chegando e são imaturas no sentido da fé. Então, hoje há uma relativização, mas o conceito é que ninguém seja neófito, novo na fé. Porque o cara vai fazer uma baderna, quem é novo na fé e quer liderar, ele vai atrapalhar bastante coisa, né? Então, essas são as questões aí para ser presbítero, bispo. Tito, quando ele escreve a Tito, também as qualificações são colocadas. Então, essas pessoas, olha lá, não podia estar ligada, não podia ser insubordinado, tá vendo? Olha lá, devasso, né? É indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, ele não pode ser arrogante, né? A gente vê muitos líderes hoje, né? Arrogantes, orgulhosos, né? Alguém que não se irrita facilmente. Então, olha lá, ganancioso. Então, tem um monte aqui, gente, de critério, que são critérios morais, éticos e de caráter, que as pessoas que iriam pastorear, supervisionar a comunidade, o rebanho de Deus, a gente vai ver, eles tinham que, então, se adequar. Não é uma religiosidade aqui, não estamos falando de coisa só, né, de vestimenta. Não, é uma questão de princípios mesmo, de caráter, de vida, né, de princípio que rege a vida das pessoas. Então, esse é o tipo de gente que Paulo está falando. E ele fala para eles, cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho. Então, olha, o presbítero estava responsável por cuidar do rebanho de Deus, no qual o Espírito Santo os colocou. Então, os presbíteros foram colocados pelo Espírito Santo na igreja de Éfeso para ser bispos. O que significa bispos mesmo? Supervisores, superintendentes, coordenadores, né, gerentes, sei lá, palavras que a gente puder que dão esse conceito de supervisão. O que mais que eles tinham que fazer? Para pastorearem a igreja de Deus. A igreja que Deus comprou. Olha só quem comprou a igreja. A igreja a qual ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue? Vou dar uma paradinha para você pensar. Gente, olha como aqueles que falam que Jesus não é Deus têm uma dificuldade com o texto bíblico. O sangue de Jesus aqui é considerado o sangue de Deus. Você já imaginou? Deus compra a sua igreja com o seu próprio sangue. E Deus faz isso na pessoa do seu filho. Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele é divino. Faz parte da unidade ali, né?
que nós chamamos da teologia da triunidade, da trindade, ele faz parte como uma pessoa que compõe a unidade do ser de Deus. Um mistério aí. Mas nós não podemos negar, está na Bíblia, está aí claro, né? Para aqueles, não, Jesus não é Deus, Jesus é só um profeta, Jesus é só, né, um homem importante. Não, meu irmão, biblicamente não tem como negar. Esse texto aqui é fora de série. A igreja de Deus, a qual ele, está falando ele aqui de Deus, Deus, ele comprou com o seu próprio sangue. Lucas faz um negócio aqui, gente. Ele fala que Deus compra a igreja com o seu sangue. Ele nem explica que foi através de Jesus. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus era o próprio sangue do Deus encarnado sendo vertido, derramado na cruz para comprar a minha vida e a sua vida e nos fazer parte do seu rebanho, da sua família. Olha lá, não é brincadeira não, hein? O privilégio aí, a honra que nós temos, na verdade, né? De sermos chamados filhos de Deus. A imagem do vigia tem continuidade. Paulo explica essa responsabilidade aos presbíteros, né, de Éfeso. Líderes religiosos precisam primeiramente examinar a si mesmo, para que não conduzam à destruição aqueles que estão debaixo de sua responsabilidade. O contexto de Ezequiel 34, em que o profeta condena com veemência os pastores do rebanho por não cuidarem dos fracos, mas apenas se preocuparem consigo mesmos e deixar o rebanho à mercê de predadores. A igreja precisa ser devidamente guiada, pois do contrário também se dispersará e se perderá. Meu irmão, o maior papel do pastor, biblicamente falando, é ensinar a igreja a palavra de Deus, guiar a igreja aos verdes pastos. Que pasto? Onde ela se alimenta. Se alimenta do quê? Do alimento que nos dá vida, que é a palavra, que é o evangelho. Este é o maior empenho que um pastor tem que fazer. Né? Então, esse deve ser o meu empenho, tem sido, né, de alguma forma, e o empenho de cada pastor, de ensinar você a crescer no Evangelho, no conhecimento da graça, no conhecimento da palavra, para isso alimentar a sua vida e tornar você um servo de Deus comprometido com Cristo, um filho de Deus que honra realmente a vida, né, do Pai, do nosso Pai celeste. Bispos, vamos lá, presbíteros ou ancião, diz respeito à idade, experiência, sabedoria. Bispo diz respeito ao papel de liderar, administrar e guardar. Então os presbíteros eles lideravam a igreja, administravam, guardavam, supervisionavam, né? Os presbíteros tinham essa função na igreja primitiva. Tá? Os diáconos têm outra função, a gente já viu, na verdade, né? Em Atos, logo no início. Os bispos não são autoridades máximas da igreja. Tem líder que acha que é dono da igreja, né? A igreja não é nossa, gente. Apesar de sermos líderes, apesar da Bíblia falar que a igreja deve se submeter aos guias espirituais, à liderança, mas a consciência dos pastores, presbíteros, líderes esse povo não é meu. Eu tenho que cuidar deles para Deus, né? Essa igreja não é minha igreja, a igreja é de quem comprou ela e comprou com sangue. O sangue do próprio Deus foi derramado para comprar a igreja para ele, né? Paulo deixa claro que a igreja pertence a Deus e não a eles. Deus adquiriu direito sobre a igreja com o próprio sangue. É muito forte essa passagem aí a respeito do sangue de Deus, que é na própria pessoa de Cristo, né? Eu sei que depois da minha partida, Paulo fala, eu sei, depois que eu for embora daqui, vai aparecer uns lobos por aí para confundir vocês. Né? Aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, famintos, que não pouparão o rebanho de Deus. Que lobo? O que o lobo faz aqui, gente? Ele engana a ovelha, ele engana, ele leva para outro tipo de pastagem que não é a pastagem que Deus quer. Ele desvia o caminho da ovelha, ele dá alimento para enganar e subjugar essas ovelhas. Então o lobo ele vai consumir a vida da ovelha.
né? E eles vão acabar então com o rebanho, dispersar o rebanho, trazer confusão. Esses são os falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores que estão às vezes no meio da igreja ainda hoje, ensinando um falso evangelho, ensinando uma falsa vida cristã, né, bagunçando a igreja para benefício próprio, fazendo a igreja trabalhar para eles e não para Deus. Gente, são tragédias através de tragédia. E Paulo fala o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, a hora que eu for embora, cuidado, porque vai aparecer falso profeta, falso mestre, gente pregando coisa errada, e apareceu mesmo, né? E eles não vão poupar não o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. E o pior ainda, Paulo fala, na igreja de vocês ali, no meio até de vocês, presbítero, talvez um de vocês que estão aqui vai se levantar como perversão para arrastar os discípulos para si próprio e não mais para Cristo. Para arrastar os discípulos de Cristo para vocês, para a vida de vocês, e não mais para amar a Deus sobre todas as coisas. Gente, que terrível, né? E Paulo é claro que isso estava prestes a acontecer. E aí Paulo fala um negócio é o seguinte, vigia, irmão, né? Vigiem, fiquem atentos, sobre avisos, alerta, porque essas pessoas vão aparecer, vocês têm que identificar. Vocês precisam identificar esse povo que quer enganar vocês. Lembrando que durante 3 anos, noite e dia, eu não cansei, eu não cessei de exortar vocês, de admoestar vocês, com lágrimas, né, cada um de vocês. Agora, pois, lembra que é um discurso de despedida, de partida, e ele fala, ó, depois de tudo que eu falei, eu entrego vocês aos cuidados de Deus. Gente, olha que bonito. Eu entrego vocês aos cuidados de Deus e entrego vocês à palavra da sua graça. É como se a própria palavra de Deus cuidasse da gente. Por isso a gente tem que ler a Bíblia, por isso a gente tem que estudar a Bíblia, porque ela cuida de nós, ela cuida da nossa mente, do nosso coração. Ela é viva e ela atua. Não tem como ser cristão e não amar, não querer conhecer a palavra de Deus, meu irmão. É um negócio meio esquisito. Tá? Então, por isso que eu estou incentivando constantemente. Vamos ler a Bíblia juntos. Eu estou ajudando vocês, estamos caminhando nas quintas com a leitura de 18 meses. Vamos intensificar a leitura, porque a palavra guarda a gente. Ela estende graça para a gente, né? Então, agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra de sua graça, que tem poder para edificá-los. A palavra que edifica. E da herança entre todos os que são santificados. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui a mais. Eu acho que eu já comentei. Por causa do horário. Gente, segura a onda hoje um pouquinho mais. Tá bom? Para eu não fracionar hoje o texto, o discurso. De ninguém, Paulo fala o negócio seguinte, eu não fui mercenário no meio de vocês. Tem gente que está aí no meio de vocês, pregando, né, extorquindo a igreja. Né? E Paulo, mesmo tendo o direito de ser sustentado pela igreja, a gente viu isso em Corinto, muitas vezes ele renunciava esse direito por algumas questões próprias daquela questão, e ele foi fazer tenda para levantar esse sustento. Em outros momentos, graças a Deus, né, ele teve o sustento de igrejas da Macedônia para ele dar o tempo integral para fazer o que ele tinha que fazer. Mas o que ele está falando é, eu não cobicei de vocês os bens materiais de vocês, eu não fiquei querendo, né, a prata de vocês, ouro de vocês, as roupas de vocês. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês, trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados. E lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha que princípio, né? Um homem que dependia do sustento de Deus de muitas outras formas, inclusive muitos momentos dependia da própria igreja,
para se sustentar. E quando a igreja falhava com o sustento, ele ia fazer tenda para, né, levantar o seu sustento. Ele fala, mais bem-aventurado é dar do que receber, porque ele estava fazendo isso, se dando completamente em todos os sentidos, né? E ele quer que a igreja entenda, que os líderes, os presbíteros entendam aqui, mais bem-aventurado é vocês se darem à comunidade, darem o ensino que eles merecem, dar os dons, tudo o que vocês têm para servir o rebanho de Deus, cuidar e supervisionar eles. Faça isso como eu fiz, né? E tendo dito isso, aqui ele encerra o discurso, gente. Né? Aqui encerrou, tá? Ó, tá em verdinho porque acabou o discurso. Aqui é um relatozinho. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto, choraram muito ali na despedida, né? Choraram porque não iam mais ver Paulo. E quanta emoção envolvida no discurso ali, nessa admoestação, nessa exortação, nessa edificação de Paulo, nos últimos instantes antes de Paulo ir embora e voltar para Jerusalém, né? E abraçar o Paulo, beijar o Paulo, né? E ficar triste, entristecido especialmente pela palavra que ele tinha dito, que eles não iam ver mais Paulo. Imagine uma despedida dessa. Hã? Quando eu despedi daí de Penápolis, não, uma hora eu volto, né? E Paulo não, olha gente, eu tô indo embora, mas vocês não vão me ver mais. Por isso continuem firmes, né? Continuem fazendo a obra. Continuem fazendo aquilo que eu ensinei vocês. Não sejam enganados. Não deixe os lobos roubar né, o coração de vocês. Conheçam e cresçam na verdade do evangelho que vocês aprenderam. Né? Que despedida emocionante aqui, né? E eles o acompanharam até o navio. Ele vai pegar então ali em Mileto o navio, né? Passa aqui nessa cidadezinha ainda, Rhodes, Pátara, que é provavelmente o percurso ali ainda, né? E vai depois para seguir para... Olha lá, e ele vai para essa região já chegar em Jerusalém, aonde ele quer chegar. E ele foi falado para ele, vai sofrer para ir lá em Jerusalém, Paulo. Ele fala, tá bom, eu vou para lá, porque eu tenho que completar a minha carreira. Esse Paulo não é brincadeira não, né? Vamos mais um pouquinho aqui para a gente encerrar por hoje. As cartas de Paulo a Timóteo, gente, e a Tito, indicam que ele deu continuidade ao trabalho missionário depois da primeira vez que ficou preso em Roma. E é possível que tenha voltado àquela região. É fato que enviou Timóteo a Éfeso com instruções para o ministério. Eu acabei de ler isso. Quando Paulo envia Timóteo e envia Tito para levantar presbíteros em algumas regiões. Então Timóteo vai para Éfeso, Tito vai para outra região, eles são enviados ali para levantar os presbíteros, consagrar os presbíteros, ver com a igreja quem eram as pessoas que eles reconheciam, né, com todos aqueles critérios de bom testemunho, de boa índole, para que pudessem então pastorear a igreja, guardar, direcionar aquela comunidade ali naquelas cidades, tá bom? E as considerações finais, então, eu já enfatizei isso, né? Um texto muito importante ali foi falando como o sangue de Deus, isso enfatiza então a divindade de Jesus. Então a referência ao sangue de Deus reflete o que na teologia nós chamamos de cristologia, uma alta cristologia, e pressupõe deixa eu consertar, uma ligação íntima, né, entre o Filho de Deus e Deus. Esse teólogo aqui ele fala o seguinte, Barret: bastava para Lucas que quando Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz, estivesse operando como representante de Deus. Ele foi o modo de Deus dar vida, sangue pelo mundo, né? Então Jesus não foi só um representante, né? Não, ele foi o modo do próprio Deus, na pessoa de Jesus, dá a sua vida pela humanidade. O próprio Deus dá o seu sangue pela humanidade, né? Outro teólogo aqui comenta que nessa passagem, Lucas quase
equipara Jesus a Deus, né? Na verdade, eu não acho que quase, não. Eu acho que ele comparou, né, Jesus a Deus aqui. Acho que está explícita a situação que o sangue de Jesus foi considerado o sangue de Deus por Paulo nessa pregação, né? No entanto, Jesus é, né, muito mais que somente um representante de Deus. Se refere ao sangue, Lucas aqui, ó, se refere ao sangue de Jesus derramado por vocês. E seu sangue, então, como a gente viu, corresponde ao sangue do próprio Deus. Então, algumas religiões, alguns pastores que caíram em judaizantes tentam desclassificar Jesus como Deus, mas, meu irmão, anote esse texto. Esse texto não tem como negar que o sangue de Jesus foi considerado o sangue do próprio Deus. Não tem como negar isso. Então, significativo aí, tá bom? Então, terminamos por hoje. Vimos esse lindo discurso de despedida e emocionante discurso de despedida na cidade de Mileto, uma convocação dos presbíteros, bispos, pastores da cidade de Éfeso, a 70 quilômetros de Mileto, que se reuniram ali e tiveram o privilégio de ter esse baita ensino, né, de Paulo sobre o seu comportamento no meio da igreja, as provações que ele passou, o que ele estava ensinando constantemente, a segurança que ele ia para Jerusalém e ele ia sofrer, né? Que ele mesmo assim que ele tinha que completar a carreira, o seu ministério e continuar testemunhando o evangelho da graça de Deus. Então, encerrando, como a gente tem falado aqui toda quinta-feira, meu irmão, a centralidade da igreja, da missão da igreja é pregar o evangelho. Eu acho que você está entendendo isso, né? Não dá para ter dúvida, né? Que é pregar o evangelho e fazer discípulos. Nós podemos fazer programação, fazer várias coisas legais, sociais, que gera para nós na igreja comunhão, mas a nossa missão, tarefa que prestaremos contas para Deus é a gente pregar o evangelho e fazer discípulo. Isso precisa cair a nossa ficha, tá bom? Precisa cair a fichinha aí, né, no nosso coração e sermos aprisionados ao evangelho, como Paulo estava. Ele estava escravo da mensagem do evangelho, não tinha mais escolha, né? Ele estava servindo a essa mensagem, que a gente possa servir também a mensagem do evangelho. Amém? Deus abençoe vocês. Até quinta que vem.